Ok. Bom, pessoal, eu estou muito contente aqui com esse convite que o Dario me fez. Para mim é uma honra e uma satisfação enorme estar aqui junto com alguns colegas meus, inclusive, e que me deram essa oportunidade de trocar uma ideia com vocês. Estou vendo gente que eu não vi há muitos anos. Eu tenho medo de falar alguns nomes e deixar de falar outros, né? Mas o Lorenzo é um dileto amigo, a gente trabalhou junto na Microsoft, foi um grande companheiro, muito bom revê-lo. O Uri, que lembrou que faz só 40 anos que a gente se viu a última vez, quer dizer, vai ganhar o troféu da memória, a melhor memória, né, da AEP. Enfim, pessoal, estou muito satisfeito, muito contente. Eu tenho um orgulho muito grande de ter sido formado pela Escola Politécnica, que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, e que me ajudou demais a vida inteira, e eu acho que é uma obrigação minha, sempre que puder, ajudar a Poli e ajudar os antigos alunos da Poli. Bom, vamos direto então ao nosso tema. Vocês sabem, tanto quanto eu, das dificuldades que o nosso país está atravessando, né? Nós estamos numa situação das piores que nós já tivemos do ponto de vista econômico, seguramente a pior dos últimos 100 anos. No mundo inteiro, não só no Brasil. Eu queria só começar mostrando esse slide, que é o seguinte: eu dou aula na Faculdade de Economia e Administração, aí na FEA, da USP, e eu dou aula no pós-graduação numa disciplina sobre conjuntura econômica mundial. É uma disciplina de pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu me orgulho muito de que a grande maioria dos alunos são de fora do Brasil. É uma disciplina dada para alunos estrangeiros, né? Dada em inglês. E eu tenho sempre muitos alunos de fora, principalmente da China, da Alemanha. E a última vez que eu dei esse curso foi no segundo semestre do ano passado. E na minha última aula eu falei das perspectivas para o ano 2020, que é esse slide que vocês estão vendo aí. Em novembro do ano passado. Vejam, em novembro do ano passado, a gente achava que o mundo fosse crescer um pouco menos em 2020 que 2019. 2019 cresceu 3,2%, mas a gente achava que o mundo ia crescer 3% só. Por quê? Bom, porque tinha aí uma crise que poderia acontecer na Itália, a situação dos bancos italianos estava muito ruim, a economia italiana estava ruim, o governo italiano altamente com problemas fiscais. Então, era possível que uma crise na Itália irradiasse pela Europa e isso gerasse uma crise mundial. Era um fator muito importante. Assim como os bancos chineses. Os bancos chineses também, eles estão com problemas porque emprestaram sem cuidados devidos e haviam empréstimos que se achava que dificilmente retornariam para os bancos chineses. E isso causaria problemas sérios, os valores eram muito grandes. Além disso, o protecionismo dos Estados Unidos, com o Trump, estava aumentando muito e vários países no mundo começaram a ser protecionistas e muitas pessoas começaram a temer pela globalização. Fora isso, havia o problema da relação dos Estados Unidos com a China, que estava muito ruim, e isso também ia causar um problema no comércio entre os dois países. Como são as duas principais potências do mundo, qualquer deterioração na relação entre as duas também refletiria no mundo. Uma outra possibilidade, a gente já teve uma grande crise no ano 2001 por conta de um ataque terrorista, então isso era algo que também se temia, um ataque terrorista, talvez cibernético, que causasse uma conturbação muito grande no mundo. Fora isso, problemas não tão
que não causassem, talvez, crises tão grandes, mas que também poderiam acontecer, uma questão com o Putin na Rússia, sempre ameaçando invadir a Ucrânia ou alguma outra república ligada à Federação Russa, os problemas da Coreia do Norte com o seu poderio nuclear, uma catástrofe climática, como tem acontecido de tempos em tempos, e às vezes isso causa problemas sérios em determinados países, como foi o tsunami no Japão, há alguns anos atrás, e um conflito no Oriente Médio, onde ele, volta e meia, ele vem com uma intensidade grande, e agora Irã, Arábia Saudita também vivem em permanente conflito. Então, tudo isso, esse era o caldo, esse era o pano de fundo para a economia mundial no ano 2020. Vejam, ninguém esperava que houvesse uma pandemia, ninguém esperava que houvesse um vírus. E aí, de repente, o vírus veio e hoje a estimativa melhor que a gente tem, que é a estimativa do FMI, fala que o mundo este ano decresce 5%. 5% do PIB mundial. O PIB mundial é de quase 90 trilhões, então 5% disso, 4,5 trilhões, é o que vai deixar de se ganhar, de se ter no PIB. O PIB é menor, então, é 5% que o de 2019. É uma mudança radical. Em vez de crescer 3%, vamos cair 5%. Né? Bom, até aí são coisas que todos vocês já ouviram falar. Eu queria, então, agora introduzir coisas importantes, e eu preciso descrever o cenário mundial para chegar no Brasil. Claro que o interesse maior de todo mundo é o Brasil, mas é importante que vocês entendam o cenário mundial por várias razões, mas a principal é que o que acontece no Brasil, isso já há mais de 50 anos, o Brasil é muito afetado pela economia mundial, mas muito. A gente tem gráficos que a gente usa mostrando que é impressionante como quando o mundo cresce, o Brasil cresce, quando o mundo cai, o Brasil cai. Há raras exceções. Nos últimos 40 anos, as únicas exceções foram nesse período agora pós-Dilma, quando o mundo cresceu, 2015 para frente, né? O mundo cresceu e cresceu razoavelmente bem, mas o Brasil decaiu. 2015 até 2018, melhorou um pouquinho em 2019. Né? Pouca coisa, 2018, 2019 melhorou um pouco, mas continuou muito abaixo do mundo. Mas, normalmente, o Brasil acompanha o que acontece no mundo e agora, provavelmente, é o que vai acontecer. Bom, vejam, por que essa crise é muito séria, muito mais séria que qualquer outra? Porque as outras crises, elas foram crises quase que eminentemente financeiras. Sempre o que estava por trás das outras crises eram os bancos. A última crise de 2008 foi uma crise que aconteceu no setor imobiliário americano, mas que afetou diretamente os bancos. E afetou os bancos no mundo inteiro, em cascata. Começou pelos bancos americanos e irradiou para a Europa rapidamente e chegou até a Ásia. Felizmente, nós aqui não fomos muito afetados do ponto de vista dos nossos bancos. Fomos afetados porque, como o mundo caiu, nós caímos também. Bom, mas essa é uma crise diferente, ela não é uma crise bancária, é uma crise que afeta tudo, afeta os consumidores e afeta os produtores. Do lado dos consumidores, e nós somos consumidores, vocês são consumidores, todo mundo está temeroso, todo mundo está muito preocupado. Porque não sabemos o que vai acontecer, temos muito medo de sair na rua, ninguém sai, há o distanciamento social, ele continua sendo uma coisa obrigatória na maioria dos países, mas mesmo quando acaba o distanciamento social, e esse é um dado importante, os países que saíram do distanciamento, como a China, né, que a China foi o primeiro país a sair, já está há quase mais de um mês e meio que a China acabou com o distanciamento social e com as quarentenas. Pois bem, a China, as pessoas continuam com muito medo.
apesar de o governo ter abrandado todas as medidas, as pessoas estão com medo. Vou falar disso daqui a pouco. Mas o problema maior para os consumidores é a questão da renda. Todo mundo teve perdas salariais e perdas de renda. Então, isso é o problema mais grave. E esse problema veio muito rápido para todo mundo. Então, os consumidores estão consumindo muito menos. E isso a gente está vendo claramente pelos números. Um dos números mais importantes agora deste mês de maio foi o Dia das Mães, né? Que o comércio registrou vendas de quase 40% a menos do que no ano passado, que já tinha sido ruim. Do lado dos produtores, também as preocupações são imensas, né? Os produtores estão preocupados, primeiro porque as cadeias de suprimentos estão com problemas. E eles, as fábricas, raramente nós temos uma fábrica que não teve um problema com algum fornecedor seu. Desculpe. Os fornecedores de todo mundo, como o mundo está extremamente globalizado, todo mundo tem fornecedores fora do Brasil, muitos na Ásia, e quem tinha fornecedor na Ásia teve problemas sérios. Os fornecedores asiáticos pararam de produzir por 2, 3 meses, estão voltando agora, né? A China parou, e a China, que era o maior produtor industrial do mundo, parando, afetou todo mundo. É incrível, mas, por exemplo, a indústria farmacêutica suíça é muito importante, uma das mais importantes do mundo. No entanto, ela ficou parada porque não tinha matéria-prima, porque toda a matéria-prima vinha da China. E, então, ela teve que parar. Isso é um problema que aconteceu em todos os setores, complicou a vida, principalmente das indústrias, das fábricas. Mas, fora isso, a queda do consumo do lado do consumidor repercutiu imediatamente. Quer dizer, o consumidor parou de consumir, o varejo sentiu na hora. O varejo sentiu e isso imediatamente repercutiu na atividade industrial. E o setor produtivo, além disso, tem incertezas muito grandes a respeito de tudo, assim como o consumidor. Ninguém sabe qual é o futuro, o que vai acontecer daqui a 2 meses. Então, esse é o pano de fundo da situação. Vocês, em economia, a gente considera que a variável mais importante sempre é o emprego. O emprego é o que tem um impacto maior. Por isso que estatísticas de desemprego toda hora estão sendo divulgadas, porque se o desemprego está grande, o reflexo é imediato na economia. A economia vai mal. E vice-versa, né? Bom, o organismo que controla o emprego e o trabalho no mundo é o OIT. E a OIT divulgou dados agora recentemente, esses dados já foram divulgados no comecinho de maio, mostrando que no mundo existem 3,3 bilhões de trabalhadores, 7 bilhões de habitantes, mas 3,3 em condições de trabalhar. Desses que estão em condições de trabalhar, 38% estão correndo sérios riscos de perderem os seus empregos. Então, é um contingente enorme, é mais de 1 bilhão de pessoas que correm o risco de perder os seus empregos por diversas razões. Primeiro, por conta disso que nós comentamos agora há pouco, mas tem também o fato, que eu vou falar daqui a pouco, que a retomada da economia será feita com automação intensiva, uso de robôs, etc. E, portanto, muitos empregos que existiam até o ano passado não vão aparecer mais, porque serão ocupados por máquinas. Bom, vamos então para os cenários muito prováveis no mundo. Eu diria que esse cenário, eu vou mostrar depois para vocês os cenários que não são tão prováveis. Esses aqui agora, eles são muito prováveis e já estão acontecendo e vão impactar o Brasil. Já estão impactando. O Brasil não tem como escapar desses 6 cenários que eu coloco aqui. O primeiro é que as pessoas
estão ficando endividadas. Esse é um problema sério no Brasil, pouca gente sabe, mas 60% das famílias brasileiras já estavam com problemas de não poder pagar suas dívidas, inadimplentes ou muito próximas da inadimplência. Evidentemente que isso vai aumentar agora e isso, então, é um problema mundial, mas que no Brasil ele chegou e ele é uma das coisas que mais vai impactar a nossa economia. Os governos, eles estão deficitários. No caso do Brasil, vocês talvez lembrem, no final do ano passado, o ministro Guedes anunciou que para este ano, aqui em 2020, ele esperava fechar com déficit. O Brasil ia fechar com déficit de alguma coisa em torno de 140, 150 bilhões de reais. Bi, com B de bola, bilhões de reais de déficit. Bom, isso mudou muito rapidamente. Agora, o ministro, o número que eu vou falar, ele foi muito contestado, o ministro revisou. Agora, o número que se fala, e por favor, guardem esse número que eu vou comentar daqui a pouco, o gasto do governo brasileiro até o momento, em consequência da Covid, é de 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais, mais os 150, já estamos com 750 de déficit. 750. Na verdade, é maior esse déficit. Porque quando o ministro falava em um déficit de 150, no final do ano passado, ele imaginava uma arrecadação também, que não vai acontecer mais. Vai haver uma queda muito grande na entrada de impostos no Brasil. Então, o déficit, atualmente, já se fala em 750 bilhões de reais de déficit, mas deve ser pior que isso. Bom, o governo vai ter que gastar muito dinheiro com saúde. E todos os governos estão fazendo isso. O governo Trump, vocês viram, o Trump anunciou a bagatela de 2 trilhões de dólares, não reais, dólares, né? E 2 trilhões de gasto do governo. Metade desse valor era para reequipar a área de saúde norte-americana, que foi uma surpresa, né, para todo mundo que ela estivesse tão mal. E os Estados Unidos, vocês estão acompanhando, é o país que está sofrendo mais aí com a epidemia. Mas os governos vão gastar muito com saúde, então, e o Brasil também já está gastando e tem que gastar mais ainda, e os governos lá fora, pelo menos, estão gastando também com o meio ambiente. Eu vou falar também por que o meio ambiente daqui a pouco. Outra coisa importante que está acontecendo é redirecionamento de atividade industrial. O próprio Trump, né, vocês devem ter acompanhado, um belo dia lá atrás, 1 mês e meio atrás, ele chegou para a General Motors e falou: olha, Jamie, vocês vão ter que fabricar respirador, tá? Daqui para frente, vocês têm que fabricar respirador, ventilador, porque as UTIs estão precisando. E a GM passou a fabricar. Vejam, isso no país que é o templo do capitalismo, onde fala-se que o governo não deve intervir na economia, né? E o Trump falou, vai fazer, e a GM fez. Então, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. Os governos estão redirecionando a atividade industrial para se fortalecerem, principalmente na área de saúde. No Brasil, a gente sentiu isso na pele, está sentindo, né? Vocês veem quanto tempo a gente levou para ter máscaras, para ter álcool gel, e os respiradores, né, que é um problema muito sério. Lamentavelmente, vocês que estão aí próximos da Poli, que estão acompanhando, principalmente o Dario, né, que está acompanhando os esforços da Poli em fabricar os respiradores. Mas o Brasil está completamente à mercê dos fabricantes estrangeiros, por enquanto, que nem sempre querem vender para o Brasil, porque agora virou um equipamento estratégico. Então, às vezes, os países lá fora preferem vender para outros, mas não para o Brasil, porque o Brasil não parece ser tão amigo de alguns, né? Bom, além disso,
vou passar para o último tópico aqui, que é a questão da automação, que eu já falei, que é a de que isso é inevitável. Já havia uma tendência muito forte de automação da atividade industrial, porque houve um barateamento muito grande no preço dos robôs nesses últimos 2 anos, não só robôs, mas impressoras 3D e software de inteligência artificial, tudo isso barateou muito. E quando esses equipamentos barateiam demais, eles acabam se tornando equipamento de massa. Aconteceu com os personal computers, o PC, aconteceu com o celular e agora vai acontecer com esses equipamentos de automação industrial. Mas fora isso, todos nós estamos aí sentindo o impacto da digitalização. Essa palestra estou dando para vocês por meios digitais. Isso não era usual. Antigamente, uma palestra como essa seria presencial. Eu sou professor, continuo dando aula, só que agora dessa forma, virtual. E funciona muito bem. Funciona muito, muito bem. O ensino superior, esse vai sofrer uma transformação imensa, porque nós estamos percebendo que não precisa mais de sala de aula. Daqueles prédios imensos das faculdades e universidades, talvez não sejam necessários. No futuro, as aulas presenciais é muito provável que deixarão de existir. Mas, enfim, esses são cenários muito prováveis. Deixa eu ir agora para os cenários possíveis. Eu chamo de possíveis. Eu acho que eles vão acontecer, mas não são tão prováveis e seguros como esses que eu acabei de mencionar. O que é muito possível que aconteça? Veja, deflação. Hoje saiu o índice do mês de maio. Maio não terminou ainda, mas o Jornal Valor publicou aí as estimativas de vários institutos, né, só para o mês de maio, e nós teremos deflação de 0,5%. Isso é muito ruim, pessoal. É melhor ter inflação do que deflação. A China está tendo deflação nesse momento. Deflação é uma coisa muito, muito ruim. É quando os preços caem sistematicamente. Por que isso é ruim? Porque o consumidor, quando ele vê que os preços estão caindo, ele para de consumir esperando que no outro mês vai cair mais. Então, digamos que ele vai comprar um automóvel agora, que está R$70 mil, mas se nós estamos numa fase de deflação, ele fala, não vou comprar agora, porque agora está 70, mas mês que vem vai dar 60. Então, eu vou deixar para comprar no outro mês. Só que isso é o que causa estagflação, que é a depressão. É uma situação horrível quando a economia para completamente e é uma situação onde não tem alternativa. O desemprego vem imediatamente, porque as empresas param de produzir, não tem consumo, para a produção, as empresas têm que mandar as pessoas embora e aí a bola de neve está instalada e aí a situação vai piorando gradativamente. São poucos países que passaram por isso. O Japão passa por isso várias vezes nos últimos anos. É uma situação muito ruim. A economia japonesa vive em crise por causa disso. Agora, o mundo está passando por isso e o Brasil está passando por isso agora. Então, esse é o problema seríssimo, a deflação. Outro problema muito importante que eu considero possível, claro que não é certo, mas é possível, é o Joe Biden, que é o candidato democrata, ganhar eleições nos Estados Unidos. Por quê? Isso é importante porque isso traz uma mudança muito grande para a economia mundial. Há uma diferença enorme entre o Biden e o Donald Trump, que vai ter repercussões enormes em todos os países, principalmente no Brasil. Vocês sabem que tem uma relação muito grande entre o Donald Trump e o presidente Bolsonaro, com a vitória, com uma possível vitória do Biden, a situação de relação entre Estados Unidos e Brasil muda muito. Outra coisa preocupante é a relação entre China e Estados Unidos. Essa relação que já vinha mal, ela tende a piorar por conta da pandemia. Houve acusações graves de ambos os lados
O Donald Trump acusou a China de ter fabricado a epidemia, de que o vírus foi criado em laboratório chinês. Isso acirrou muito os ânimos e isso pode piorar muito a situação. E haver uma nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos, como havia a Guerra Fria antigamente entre Estados Unidos e a União Soviética. E outro fato importante que a gente está vendo no mundo inteiro é que, não é exatamente no mundo inteiro, mas é no lado ocidental do mundo, a globalização é uma coisa interessante, né? Porque a globalização, nos últimos 30 anos, pelo menos, ela foi muito boa para a Ásia, mas ela não foi tão boa para o lado ocidental do mundo. Ela criou muito emprego na Ásia, principalmente na China, na Índia, na Coreia, mas ela não foi boa na Europa, ela não foi boa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não teve uma crise de desemprego por conta da globalização, claro, os Estados Unidos também saiu bem, mas os salários caíram muito dentro dos Estados Unidos. Os salários caíram muito na Europa também, principalmente na Inglaterra, na França, nesses últimos 20 anos, principalmente. Por isso, as classes médias dos países ocidentais ficaram muito insatisfeitas. E é por isso que elas têm atuado nas eleições de forma a criticar e votar contra o poder, contra o status quo, contra o establishment. Aconteceu nos Estados Unidos, com a vitória do Donald Trump, aconteceu na Europa, em vários países, mas principalmente a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da comunidade europeia, foi por isso, porque os ingleses estavam descontentes com o achatamento salarial que eles sofreram. Bom, esse descontentamento das classes médias ele está acontecendo agora novamente, está se acirrando, e ele chegou para a América Latina. Na América Latina também as classes médias estão muito insatisfeitas e têm votado com a sua insatisfação. E isso tende a permanecer, principalmente depois dessa crise. É um fato que tem repercussões econômicas importantes. Já vamos falar disso já. Só rapidamente eu queria comentar com vocês alguns setores que estão indo muito mal. O transporte aéreo é o campeão, não há dúvida, as companhias aéreas este ano, várias delas vão fechar, vão falir, estão recebendo apoio dos seus governos. O setor de turismo e hotelaria pode até se recuperar no ano que vem, mas este ano terá um ano difícil no mundo inteiro. Fabricação de automóveis, e principalmente automóveis que usam gasolina, isso é um setor que tem dificuldades. É interessante isso, porque até o momento os dados da crise mostram que o setor de automóveis é o que mais sofreu. No mundo inteiro, a queda nas vendas é da ordem de 40%, 50%. No Brasil, é incrível, as vendas caíram 90%, 95% em abril e maio. Portanto, o setor automobilístico no Brasil está sofrendo muito. É o setor que mais está sofrendo. O setor de imóveis também está sofrendo muito, e principalmente imóveis de escritório, né? E vai continuar sofrendo. Imóveis residenciais vai sofrer, mas não tanto como e shopping centers. Shopping centers, claro, é um setor que vai sofrer muito. Por outro lado, tem setores que estão se dando bem na crise. Comércio eletrônico, serviços de saúde, serviços de entrega, supermercados, educação digital e telecomunicações, automação e informática, por tudo que eu falei há pouco, são setores que vão crescer muito. Bom, o que pode dar uma atenuada na crise? Nós estamos diante de uma crise, mas o que pode atenuar um pouquinho essa crise nesses próximos meses? Bom, se houver uma coordenação mundial efetiva. Nós, brasileiros, precisamos muito disso. Vejam, nós somos um dos países que entrou em último lugar na crise, né?
A crise já estava instalada na grande maioria dos países quando ela chegou para a América Latina. Então, a crise já está saindo de vários países, ainda não dos Estados Unidos, mas na Europa, a maioria dos países já está com um número bem baixo de novos casos. E o que poderá acontecer? Se houver uma coordenação mundial, por exemplo, nós podemos usar aqui no Brasil os equipamentos que eles usaram lá, principalmente respiradores. Nós vamos precisar de muitos respiradores nos próximos meses. Vou falar disso daqui a pouco, mas talvez a crise no Brasil ainda perdure por uns 3 meses. E nós não temos equipamentos nas nossas UTIs. E precisamos. Então, podemos receber equipamento de forma. Para isso, temos que ter uma coordenação mundial. E temos que ter uma relação boa com os países que têm esses equipamentos disponíveis. A China é um deles. A vacina é uma esperança, claro. Mas hoje mesmo tem uma entrevista grande com o presidente da Merck, que é uma das maiores fabricantes farmacêuticas do mundo, e ele não é muito otimista, não. Ele acha que tudo isso que se fala de que vamos ter vacina daqui a um ano é um wishful thinking, quer dizer, é aquilo que as pessoas gostariam que acontecesse, mas não vai acontecer. Então, é capaz que não tenhamos vacina nem no final do ano que vem. Então, veja, se ela acontecer, ótimo, mas, pelo visto, não dá para ser muito esperançoso aí. O que pode atenuar a crise? Se as políticas fiscais e monetárias funcionarem bem. Parece que em alguns países europeus ela está funcionando bem. Nos Estados Unidos, é provável que também funcione bem. Vamos ver o que vai acontecer no Brasil, né? Porque quem está combatendo a crise neste momento no mundo inteiro são os governos. Governos com suas políticas fiscais e monetárias. Precisamos ver se isso vai dar certo. Agora, uma última coisa importante que eu gosto de falar aqui do que pode atenuar é o aumento da solidariedade. Esse aumento da solidariedade, principalmente por parte das empresas. E isso está acontecendo, inclusive no Brasil. Isso é uma coisa muito boa. Vocês estão vendo grandes empresas brasileiras que estão fazendo grandes doações para combater a crise, para combater a pandemia aqui no Brasil. No mundo inteiro, fala-se muito do capitalismo stakeholder. Uma mudança no capitalismo é importante. O capitalismo, até então, era um capitalismo de shareholder, quer dizer, ou seja, as empresas eram totalmente voltadas para os interesses dos acionistas. E agora, na Europa, principalmente, a gente percebe que as empresas estão muito orientadas para o que acontece na sociedade onde elas atuam. Isso é muito importante. Se as empresas passarem a ter uma atuação social, isso pode atenuar a crise. E isso já está acontecendo de forma muito intensa na Europa. Várias empresas totalmente voltadas para combater e para apoiar as populações, mas isso já está acontecendo no Brasil. Então, essa é uma coisa positiva. Agora, o que pode piorar a situação? Tem coisas que podem piorar. Temos que falar delas. Quer dizer, o que pode piorar é se a gente tiver uma quebradeira de empresas. É pior do que a gente imagina. Nós estamos com números assustadores no Brasil, piores do que no resto do mundo, mas os governos estão... O governo brasileiro está muito preocupado com isso, mas essa quebradeira poderá ser pior do que a que se imagina. Então, isso realmente seria muito ruim. E também isso vai causar, se a quebradeira for pior do que a gente imagina, isso pode causar uma crise no setor bancário. O setor bancário brasileiro é muito firme, muito forte, sólido. Deverá resistir à crise. Mas, para isso, é importante que a crise seja contida rapidamente e que não haja essa grande quebradeira no setor empresarial. E, finalmente, então, o que pode piorar a situação, além das quebradeiras dos bancos, é se a pandemia se mostrar pior do que a gente imagina. Esperamos que não,
esperamos que no Brasil ela não seja muito pior do que ela está acontecendo nos outros países que já estão conseguindo sair da crise. Mas vamos então começar a falar do Brasil, né? Já estamos aí quase chegando no final e temos então que falar do nosso país. O Brasil, infelizmente, o Brasil vai demorar mais para sair da crise. As quarentenas, na grande maioria dos países, Itália, Espanha, Estados Unidos ainda está numa crise importante, mas os países europeus, a China, que já saiu, as quarentenas duraram 60 dias, 75 dias. Na China durou menos. A China conseguiu ter uma quarentena de menos de 2 meses. Foi o primeiro país a entrar em quarentena e também o primeiro a sair. Menos de 2 meses liberaram a principal cidade, que era Wuhan. Bom, na Itália, que a gente acompanhou muito de perto, um tempo atrás, era o grande epicentro da crise, né? A Itália, a quarentena durou 75 dias. Por que nós, no Brasil, vamos demorar mais? Bom, primeiro que os números no Brasil já ultrapassaram os números da Itália. As quarentenas no Brasil, infelizmente, não estão tão bem sucedidas quanto nos países europeus, e aí o problema é que, por sermos um país muito pobre, é mais difícil fazer o isolamento. As pessoas têm dificuldade para ficar presas dentro de casa, a grande maioria das pessoas pobres depende do sustento, e o sustento vem no dia a dia. A pessoa tem que sair de casa para conseguir o dinheiro que vai comprar o leite das crianças, né? Esse é um problema brasileiro. Boa parte da população mora em favela. Mais de 30% da população não tem água potável em casa. O saneamento básico brasileiro deixa 40% da população de fora. Então, a situação no Brasil é bem pior. Mas, além disso, o que eu acho que complica muito a situação, comparando com os outros países, é que nós não tivemos o teste. A testagem no Brasil está muito devagar. A grande maioria desses países fez testes, e os testes foram muito bons, porque o teste identifica aquela pessoa que não tem sintoma nenhum, mas está com a doença. E aí o governo isola. O fulano fica isolado, o governo faz a triagem para ver com quem ele teve contato e também isola quem teve contato. Alguns países, como a Coreia, a Alemanha, fizeram isso muito bem. E com esse isolamento das pessoas que não tiveram sintoma, aí consegue-se eliminar a epidemia de uma forma relativamente rápida. Não se sabe se a epidemia vai voltar, mas, por enquanto, esses países estão tendo sucesso. Agora, no Brasil, veja, nós só estamos sabendo que está as nossas estatísticas mostram aquelas pessoas que tiveram sintoma, porque são muito poucas as pessoas que testam. E nós não temos testagem. Apesar de que o governo anunciou a compra de testes, isso ainda não foi efetivo, né? Esses testes não chegaram. Eu já vou dizer, daqui a pouco eu falo por que essas coisas estão indo tão devagar. A outra coisa que o Brasil tem, é que é uma vantagem do Brasil, é que no Brasil, vocês estão me vendo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo, ótimo, porque sumiu a imagem aqui, acho que é um problema no meu computador, mas se tiver algum problema na imagem ou não, no som, me falem, porque aí eu teria que sair do computador para voltar de novo. Então, não quero fazer isso para ir até o final, que está próximo, tá? Paulo, nós estamos vendo a tua apresentação PowerPoint e estamos ouvindo muito bem a tua voz. O problema é que eu não vou poder mudar o PowerPoint agora. Eu não estou enxergando, então eu não estou vendo o PowerPoint. Mas em qual PowerPoint eu estou? Qual é o título do PowerPoint? Emprego no Brasil pode piorar após a epidemia? Página 14, slide 14. Tá. Bom, então, deixa eu colocar alguma coisa sobre o
o Brasil, rapidamente, o problema do Brasil é que o fato de nós termos um número muito grande de pessoas muito pobres é um problema, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma solução. Por quê? Porque é muito fácil você dar poder de consumo para essas pessoas muito pobres. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. O custo para o governo brasileiro dotar as pessoas muito pobres de poder de consumo não é um custo tão alto. Tá? Então, deixa eu falar, antes de entrar nisso, falar um pouquinho do trabalho. Vocês estão vendo um slide agora, que o título é O Trabalho no Brasil Agora? Não. Não, professor. É o que é peculiar ao Brasil. É o 15. O que é peculiar ao Brasil? Ótimo. Onde eu falo que as reservas internacionais já nos deram um ganho de 600 bilhões de reais. Isso. Exato. Ok, ótimo. Então, nesse slide, eu mostro uma coisa importantíssima. O Brasil tem reservas internacionais muito grandes. Essa é uma coisa boa do Brasil. O Brasil tem quase 370 bilhões de dólares aplicados nos Estados Unidos, em títulos do governo americano. São 370 bilhões de dólares. Isso é quase 2 trilhões de reais. Vejam, esse valor deu um rendimento para o Brasil nos últimos 3 meses, só por conta da valorização do dólar, de quase 600 bilhões de reais. O governo brasileiro ganhou, nesses últimos 3 meses, 600 bilhões de reais. Lembra que eu falei que esse era o déficit, era o valor que o Paulo Guedes ia gastar mais. Ou seja, o Paulo Guedes ganhou agora, com essa valorização das nossas reservas, exatamente o valor que ele tem que gastar com os programas de proteção social e com os programas destinados a reequipar a nossa área de saúde. Então, essa é uma outra coisa muito boa. O Brasil vai ter um lucro grande, mas tem uma atenuante. Tá? A outra coisa boa que o Brasil tem é que a pobreza, então, ela pode ser atenuada com valores muito pequenos. Eu vou rapidamente mostrar algumas coisas aqui para vocês a respeito da pobreza brasileira. Eu estou num slide que o título dele é os 60% mais pobres, é isso? Isso. Vejam uma característica interessante do Brasil. 60% da população brasileira tem renda muito baixa e vive com menos de R$ 1.463 por mês. São 126 milhões de pessoas que vivem com menos que isso. Em média, essas pessoas, elas ganham R$ 820 por mês. Eu estou falando isso, pessoal, porque o auxílio emergência que o governo lançou há pouco tempo é de R$ 600. Vejam, R$ 600 é muito dinheiro para quem ganha 820 por mês. E olha só, aqui eu estou na 4ª parte mais pobre da população, né? Bom, são 52 milhões de brasileiros, que é a 4ª parte mais pobre. Esses ganham abaixo de R$ 950, sendo que, em média, essa 4ª parte dos brasileiros, em média, ganha R$ 415 por mês. Ou seja, ganham menos do que o auxílio emergência que o governo estabeleceu. Bom, então, agora vocês estão vendo o orçamento anual do governo federal é de 1,75 trilhões de reais. Estão vendo, né? Estão vendo esse slide? Sim, Paulo, pode seguir. Sim. Ok. Então, esse número é muito importante. Vejam só. Esse é o gasto total do governo brasileiro, 1,75 trilhões de reais.
É muito dinheiro, mas é o que estava previsto no ano passado. É o previsto, isso é o orçamento do Brasil feito em 2019. Tá? O Brasil ia arrecadar um pouquinho menos que isso, porque justamente o Brasil ia fechar com déficit, né? Mas o gasto ia ser esse aí. Bom, vejam só, o Bolsa Família, que todos conhecem, ele beneficia 29 milhões de brasileiros, mas ele consome apenas 1,7% daquele total de gasto. Muito pouco, 1,7%, e beneficia 30 milhões de brasileiros, 29,5 bilhões. Ele custa 29,5 bilhões e beneficia 13 milhões de brasileiros. São 13 milhões de brasileiros beneficiados pelo Bolsa Família, que é da ordem de 200 reais por mês, né? Mas custa 1,7% do gasto anual do Brasil, do gasto anual. Então, é muito pouco. Agora, vejam esse auxílio emergência que o governo brasileiro acabou de anunciar no mês passado. São R$600 que vocês estão vendo toda hora no Jornal Nacional, falando das filas na Caixa Econômica, né? As pessoas que recebem os R$600 por mês. Há uma polêmica muito grande sobre qual é o número de pessoas que está recebendo esse auxílio. Eu fui atrás desses números, conversei com gente na Caixa Econômica Federal, conversei com gente do governo. O número efetivo de auxílio emergência é 40 milhões de pessoas estão recebendo isso, R$600 para cada um. Isso custa 24 bilhões de reais por mês. Vezes 12 são 288 bilhões de reais, o que é 17% do gasto anual brasileiro. Não estou dizendo que o auxílio emergência tenha que durar por um ano, mas vejam, o auxílio emergência, se durar por meio ano, vai custar 8,5% do gasto total do governo brasileiro. Não é nada tão assustador, tá? Estou falando tudo isso, pessoal, para dizer, porque vou daqui a pouco tocar nesse assunto, que não é tão difícil resolver a situação do Brasil. Os gastos brasileiros, para atenuar a pobreza e fazer com que essas pessoas voltem a consumir, não é nenhum absurdo. Por que é importante fazer essas pessoas consumirem? Porque se as camadas mais pobres voltarem a consumir, e essas pessoas vão consumir o quê? Vão consumir pão, leite, comida, medicamentos. Essas pessoas vão, com isso, revigorar o comércio, num primeiro momento, o comércio mais básico. A padaria, a farmácia, a mercearia. No primeiro momento, esse pessoal retoma suas atividades e isso tem um efeito cascata que já aconteceu na vida no Brasil há anos atrás. Vejam, eu não quero defender governo nenhum e não quero tomar nenhum partido político nessa minha apresentação. Mas nós temos que reconhecer que tivemos momentos, há anos atrás, na época do Bolsa Família, em que houve um crescimento muito grande no consumo graças ao Bolsa Família. Houveram outros fatores? Houveram. Mas o Bolsa Família teve um impacto muito grande. Naquela época, 40 milhões de pessoas saíram da classe B e E foram para a classe C. Então, não é tão difícil retomar isso se a gente tiver um programa de auxílio de emergência inteligente que promova isso novamente. Bom, eu estou agora, antes de falar das coisas boas, eu tenho que falar das coisas ruins do nosso país, né? Vocês estão vendo um slide de aspectos desfavoráveis para o Brasil enfrentar a crise, né? Veja, nós temos muita coisa que precisamos resolver antes de ter sucesso. O Brasil tem uma falta de coesão nacional muito grande.
Isso é um problema sério, porque não é uma questão de divergentes orientações políticas ou desagrado político de determinadas áreas, mas é o fato de que as pessoas no Brasil não acatam as orientações que vêm do governo federal. A gente está vendo isso o tempo todo. Isso gera uma falta de coordenação enorme que a gente está sentindo hoje, que os governos estaduais falam uma coisa, o governo federal fala outra, e isso acaba sendo uma das razões pelas quais não temos o teste, por exemplo, né, os programas de testagem. Essa instabilidade política, é claro que ela atrapalha tudo. Há uma sensação de desgoverno muito grande por conta disso tudo. O governo teve uma perda de capacidade industrial lamentável, mas aí também não dá para culpar este governo, porque isso é uma coisa que vem de 30 anos já. A indústria era 33% do PIB no Brasil há 30 anos atrás, hoje ela é 9%. A indústria perdeu relevância no Brasil, que é uma coisa lamentável. O nível educacional do brasileiro é muito baixo e o desemprego já estava alto antes da epidemia no Brasil. Isso é um problema. O Brasil já estava com a necessidade de resolver o desemprego e agora ele está aumentando muito, muito mais. Então, esses são os aspectos desfavoráveis. Agora, mas quais são os favoráveis, então? Bom, os favoráveis são a produção agrícola, que essa está indo muito, muito bem. Nós estamos tendo o recorde de todos os tempos da safra agrícola e o mundo precisa se alimentar. Então, isso é uma coisa boa. O Brasil vai e está exportando produtos agrícolas. Temos que tomar cuidado para não criar problema com a China, porque a China é o nosso principal cliente. E, claro, a China ela tem que se alimentar. O povo chinês é 1,4 bilhões de pessoas. Agora, a relação entre Brasil e China está complicada do ponto de vista diplomático, né? Temos que tomar muito, muito cuidado. Agora, a produção agrícola, sem dúvida, é um fator importante, mas nós temos também, como ponto favorável, o que eu acabei de dizer, o mercado consumidor. Afinal de contas, o Brasil são 210 milhões de habitantes, e se a gente conseguir trabalhar com sucesso as camadas mais pobres, num primeiro momento, o consumo volta rapidamente e o Brasil volta a ter o seu poder consumidor habitual que tivemos até mais ou menos 2012, 2013, quando as coisas estavam indo bem. O Brasil tem potencial para gerar empregos? Tem, sim. E vocês todos são engenheiros, sabem que a infraestrutura no Brasil é muito carente, muito deficiente, mas há necessidade de obras enormes na infraestrutura, são necessárias e elas, sendo feitas, vão gerar emprego. O Brasil tem toda a condição de gerar empregos de baixa qualificação se tiver um programa bem feito de obras de infraestrutura. Estradas, ferrovias, portos, aeroportos, etc., energia, isso tudo vai gerar emprego. E temos as reservas internacionais. Isso é muito bom, por quê? Porque nos dá credibilidade lá fora. Os investimentos podem vir, investimentos estrangeiros, porque a reserva mostra que tem uma solidez no país, e principalmente empréstimos internacionais ficam mais fáceis de serem obtidos quando você tem reservas. Pessoal, eu estou vendo que o tempo está chegando no final e eu vou parar por aqui, porque vocês têm perguntas a fazer, né? E acho que esse era o essencial que eu queria contar para vocês. Então, o Brasil tem coisas boas, tem coisas ruins. Depende justamente de nós, com que essas coisas boas sejam mais importantes do que as coisas ruins, né? Vamos atenuar as coisas ruins. Esse que é o segredo para que as coisas deem certo em nosso país. É isso, pessoal. Agradeço a oportunidade que vocês me deram. Obrigada, professor. E passo para outra fase. Estou com um problema aqui no meu computador, não estou conseguindo enxergar vocês, mas
Você está escutando, pelo menos? Estou escutando vocês e vocês estão me vendo, né? Tá Mexe no mouse e talvez volte. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Como o senhor vê a posição das mulheres nessa nova sociedade, né? Que vai ter mudança, pelo que o senhor está falando. Vamos diminuir os aluguéis dos imóveis comerciais. Eu imagino que as pessoas vão começar a trabalhar mais em home office. Todas essas mudanças. Como o senhor vê essa nova mulher nessa sociedade? Como que ela vai se encaixar? Essa questão é muito, muito importante, porque realmente nós estamos passando por uma mudança muito grande que afeta o trabalho das mulheres, né? E afeta de diversas formas. Hoje mesmo eu li uma notícia, acho que no Valor, sobre o fato de que executivas estão sofrendo um pouco agora. Por quê? Porque elas não têm mais as empregadas domésticas, que foram dispensadas em função da crise. E isso faz com que as executivas tenham que se dedicar também ao trabalho dentro de casa, e isso torna a vida delas mais difícil. Mas o que eu acho que é um resultado da crise é que o trabalho doméstico está sendo compartilhado entre homens e mulheres. A gente está sentindo claramente que os homens estão se dedicando muito mais ao trabalho doméstico. E acho que isso é algo que veio para ficar. Os homens estão se dedicando mais ao trabalho doméstico. Sim, os homens estão se dedicando. E isso torna, então, também a vida das mulheres um pouco mais fácil. Quando a crise passar, eu acho que um dos primeiros empregos que voltam ao normal é o emprego da doméstica, né, das arrumadeiras, das faxineiras. Elas são um contingente muito grande no Brasil. Nenhum país do mundo tem tantas domésticas como nós. Elas são cerca de 6 milhões de pessoas que possa liberar, principalmente as mulheres, a voltarem para os seus empregos nas empresas. Mas eu acho que a atividade então, profissional das mulheres sofre muito neste momento, mas sofre também como a dos homens. Eu acho que há uma tendência mundial de valorizar cada vez mais o trabalho das mulheres. E o que não acontece ainda é as mulheres terem remunerações iguais aos homens. Mas em vários países as mulheres reivindicam isso e têm tido sucesso, né? E acho que isso vai chegar ao Brasil. No Brasil, a gente sabe, é uma diferença muito grande entre salário de homem e de mulher na mesma atividade. Mas isso a tendência de se tornar cada vez mais próximo, porque é uma conquista social que é inevitável. Na medida em que acontece em outros países, ela acaba vindo para o Brasil. Então, eu sou otimista nesse caso. Eu acho que as mulheres elas já são hoje quase 50% dos trabalhadores do Brasil, e elas vão, com o tempo, talvez até passar esse número, e com o tempo elas vão acabar tendo sua remuneração maior, na medida que as empresas todas, como eu disse há pouco, estão dando uma importância grande para a questão da solidariedade, né? Dar atenção para a solidariedade significa remunerar as mulheres de forma adequada, da mesma forma que os homens. Não é justo que a mulher receba menos. Então, eu sou otimista nessa questão. Tem uma próxima pergunta. Sim. Porque, olha, eu tenho defendido nas perguntas, nas entrevistas que eu tenho recebido nos últimos dias sobre o pós-pandemia, que existe um fator que não está sendo muito considerado ainda, que é o aumento de produtividade decorrente da adoção de novas tecnologias. O que nós estamos fazendo aqui é um exemplo disso, né? O custo para a gente se ver é muito mais baixo do que seria de outra forma. Isso vai se refletir, no meu ver, em várias indústrias.
Como é que você está vendo essa consideração do aumento de produtividade pela adoção de tecnologias mais avançadas, que até então as empresas estavam se refreando para adotar, mas que daqui para frente vão ter que adotar? Você não acha que isso pode ser um fator impulsionador para a gente sair da crise? É Lourenço que falou? Sim, Lourenço. É que eu não estou vendo a imagem. Ô, Paulo, me permite... Reconheci pela voz. O Dario está falando aqui, só um instantinho. Eu queria pedir a gentileza, por favor, nós estamos com diversas perguntas interessantes aqui, feitas no chat. Tem coisas, não sei se todos veem aqui o chat, mas enfim, tem perguntas interessantes. Eu não sei qual é a disponibilidade que o Paulo vai oferecer para a gente aí na continuidade do seu tempo. Então, eu queria pedir, até às 10 horas é cedo hoje, Paulo? Olha, dá para ficar um pouquinho antes das 8. Nós combinamos 40 minutos, né, professor? Era o debate, era 40 minutos. Tá, eu gostaria, por gentileza, primeiramente que as perguntas fossem feitas via o chat e depois, inclusive, para a gente poder varrer o maior número possível de perguntas, que também as suas colocações permitissem que essas perguntas pudessem ser feitas também. Tá bom, Paulo? Tá bom. Obrigado. Agora, eu só diria, Dario, que as pessoas dissessem seu nome, tá? Antes da pergunta, se apresentam, tá? Tá. O que nós vamos fazer é o seguinte, a Alia, ela lê a pergunta e fala a pergunta de quem foi o autor, tá bem? Tá bom. Ok. Essa pergunta do Lourenço, eu vou então responder agora. Lourenço tem toda a razão, realmente a gente está passando, não no Brasil, mas no resto do mundo, por um aumento da produtividade. O Brasil ainda não tinha chegado lá, porque justamente o uso de equipamentos mais sofisticados no Brasil ainda era muito precário, né? Agora, esse aumento da produtividade, ele pode parecer uma coisa boa, mas ele é uma coisa preocupante também, porque esse aumento da produtividade ele tem sido conseguido graças ao uso muito intenso de equipamentos como robôs, impressoras 3D e inteligência artificial. O que preocupa, que tem vários estudos sendo feitos em universidades importantíssimas, americanas e europeias, que mostram que o emprego está ameaçado. Tem um estudo de Oxford, que é o mais importante, que diz que no ano 2030, portanto, daqui a 10 anos, metade dos empregos que existem hoje nos Estados Unidos será completamente transformado, ou pelo uso de inteligência artificial, ou pelo uso de robôs. Mas, vejam, então, e qual é o problema? O problema é que o número de novos empregos é pequeno, é muito pequeno. Também tem estudos internacionais importantes, principalmente do governo do Canadá, que mostra que os novos empregos que serão gerados nos próximos 10 anos equivalem a apenas 3% do total de trabalhadores. Então, é pouca coisa. Por isso se prevê um crescimento no desemprego, sim. Vários países estão muito preocupados com isso e tem discussões avançadas sobre medidas para se contrapor a esse desemprego tecnológico, né? Esse era um problema sério antes da crise da Covid. Agora, é claro, temos que resolver a crise. Resolvida a crise, vai se voltar a discutir essa questão. E a situação vai mudar completamente, porque a Covid mudou completamente os hábitos, né? Então, empregos que hoje são importantes provavelmente não serão mais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esses estudos, um tanto quanto assustadores, sobre perspectiva de emprego, eles vão ter que ser refeitos. Não sei se nós vamos poder ficar mais animados depois deles, mas
eles têm que ser refeitos e para ver essa nova situação, qual é, então, a nova previsão. Mas há um aumento de produtividade, sim. Há um aumento importante no mundo inteiro. Professor, o Paulo Briese está perguntando para o senhor, o que vamos ou devemos privatizar quando sairmos da pandemia? Como fazer a privatização sem sermos dominados pela China? Vídeo que aconteceu em Jupiá e Ilha Solteira. Essa é uma pergunta difícil do Paulo. Veja, o que eu posso dizer é o seguinte, agora não é a hora de privatizar nada. Por quê? Porque os valores das empresas caíram muito. Se você privatizar agora, você vai perder muito. Mesmo a Petrobras, caiu muito o valor da Petrobras com essas quedas todas que aconteceram nas bolsas, né? A privatização tem que ser examinada com muito cuidado. Quer dizer, na minha visão, o Brasil tem muita experiência em privatização. Algumas deram certo, outras não. Veja, eu fui presidente da Eletropaulo há muitos anos atrás e justamente na minha época que preparamos a Eletropaulo para que ela fosse privatizada. E ela foi privatizada, isso já faz mais de 20 e poucos anos, 23 anos que ela foi privatizada, eu saí de lá, eu saí um pouquinho antes da privatização. Eu acho que a privatização do setor elétrico no Brasil não deu muito certo, porque hoje, quando a gente compara o custo de energia elétrica, hoje é muito maior para o brasileiro, e hoje nós temos falta de energia no Brasil proporcionalmente muito maior do que tínhamos naquela época. Eu lembro de alguns índices na minha época em São Paulo. São Paulo, a gente ficava sem energia em São Paulo, em média, 12 horas por ano, aqui na cidade de São Paulo. Hoje, em média, uma residência na cidade de São Paulo fica sem energia quase 30 horas por ano, 24 a 30 horas por ano. Então, dobrou a falta de energia nas residências, aumentou muito o custo de energia. Não sei se valeu a pena privatizar a energia elétrica. Por outro lado, telecomunicações foi muito bom ter privatizado. Ainda bem que privatizamos telecomunicações, senão talvez não tivéssemos ainda telefonia celular no nosso país. Né? Então, qual é o critério, na minha opinião? Eu acho que a gente deve privatizar quando vai ter competição. Aí sim, quando você privatiza, mas você mantém um monopólio, quer dizer, o monopólio deixa de ser do Estado para ser um monopólio privado, não vale a pena, que é o que aconteceu no setor de energia elétrica. Antes era Eletropaulo, era um monopólio do Estado. Agora temos uma empresa privada, mas que é monopolista, não tem que competir com ninguém. Você, consumidor de energia elétrica aqui em São Paulo, você é obrigado a consumir dessa empresa. Você não pode mudar. E por isso que o serviço é péssimo. Vocês todos estão, eu não quero citar o nome da empresa, mas é claro, né? Nós estamos com um problema sério, não recebemos conta de energia elétrica, falta luz toda hora, o preço está muito alto. Por quê? Porque não tem competição, e não dá para ter competição no setor de energia, não é possível ter competição. Energia elétrica é monopólio natural. Então não vale a pena privatizar nessa situação. Telecomunicações, sim, teve competição, foi muito boa, beneficiou a todos. Então esse é o critério. Quando dá para ter competição, privatize-se. Quando não dá, mantenha-se monopólio do Estado. Esse é o meu critério. O Uri está perguntando, do ponto de vista geopolítico, é possível considerar que a China ganhou a Terceira Guerra Mundial sem disparar um míssil sequer? Olha, eu não diria isso, não. Eu acho que tem muito chão ainda para a China declarar-se vencedora, né? A China conseguiu avanços muito grandes na globalização porque o Donald Trump entrou numa postura anti-globalização, anti-globalista, né? Vejam, logo no começo do governo,
a sigla dele era o America First, né? América em primeiro lugar, e ele fez com que as empresas americanas voltassem para os Estados Unidos, saíssem da Ásia, muitas voltaram, ele deu incentivos para isso, mas essa medida do governo americano não vai ser mantida se o Joe Biden, por exemplo, ganhar a eleição. Por quê? Porque a globalização era boa para as empresas americanas, ela foi muito boa. Quer dizer, essa medida do Trump, do protecionismo do Trump, ele é bom a curto prazo. Ok, gerou alguns empregos nos Estados Unidos nesses últimos anos agora? Sim, gerou, mas é de curto prazo. A longo prazo será ruim para as empresas americanas que a globalização sofra. Então, eu acho que não é bom o fim da globalização. Com a volta da globalização, que eu acho que vai voltar com uma possível vitória do Biden e com o fim da Covid, porque tem uma coisa importante, o mundo está percebendo que ele tem que ter uma integração maior. Há uma necessidade dos países se entenderem e se auxiliarem. A Covid mostrou, o vírus mostrou que a humanidade tem que estar junta, porque as coisas afetam o mundo inteiro de uma hora para outra e tem que haver parceria entre os países, né? E eu acho que a globalização ela vai triunfar. A globalização triunfando, os Estados Unidos volta a ter o seu poder de liderança que sempre teve. Os Estados Unidos perdeu esse poder de liderança agora, com o Donald Trump. Enquanto o Obama era o presidente, os Estados Unidos era o grande líder em todos os aspectos. Então, eu acho que a China ocupou os espaços que o Trump deixou. A China tem muita coisa importante para resolver dentro do território chinês. Vejam, ainda existem 400 milhões de pessoas na pobreza na China. 400 milhões de pessoas são 2 Brasis que a China tem que resolver. E que a China não vai agora resolver facilmente, porque como a China estava crescendo muito, ela conseguia tirar pessoas das regiões mais pobres e transferir para a cidade. Mas a taxa de crescimento da China esse ano, por exemplo, será 2% apenas. Vai ser o país que mais vai crescer no mundo, mas é 2%. Então, eu acho que a China avançou muito. Agora, eu não diria que ela venceu a Terceira Guerra. Ela é muito inteligente. A China é um país muito competente, muito inteligente, investiu muito em educação, uma coisa surpreendente, a mim, pelo menos. Eu, por conta da minha atividade na USP, eu sou representante da USP numa universidade chinesa, que é Fudan. Então, eu tenho ido muito à China, gosto muito da China, dos chineses, mas todo mundo fala muito do milagre chinês, mas a coisa mais importante que a China fez foi investir no ensino. Vocês têm existe, não sei se todos conhecem, tem uma avaliação mundial de adolescentes, no nível de aprendizado de adolescentes no mundo inteiro, chama-se Teste PISA. A China é o primeiro colocado. As crianças mais bem qualificadas em termos de ensino básico, ensino fundamental, são as crianças chinesas. A China investiu muito em educação. Então, eles obtiveram sucesso, claro. Agora, daí para dizer que eles vão ser os líderes, eu acho que ainda tem muita coisa que tem que ser feita. E também, nos Estados Unidos, eu acho que deu uma parada nesses anos, agora nesses anos de Trump, mas a não ser que o Trump ganhe a eleição, o que eu estou achando pouco provável, se o Trump ganhar a eleição, realmente pode ser que a China consiga avanços ainda maiores na questão da globalização. Mas eu diria que muda muito rapidamente. Os Estados Unidos voltam a ter um país, pelo menos nos organismos internacionais, os Estados Unidos voltam a ter um papel protagonista. Se o Trump ganhar, realmente é um problema sério. É capaz que a China consiga avançar mais ainda. Mas não sei se ela seria líder, mesmo com o governo Trump, eu acho que ela não conseguiria ter a liderança. Né? Claro que a China hoje é a segunda maior economia mundial, mas existe aí uma diferença grande entre a China e os Estados Unidos.
Edição Arisa pergunta para o senhor, é possível que as reservas internacionais, que o senhor mencionou, sejam afetadas pela forte variação no valor do petróleo, considerando também que os bancos dos Estados Unidos estão em risco pelo grande investimento que fizeram as empresas que trabalham com o Frank? E eu tenho uma dúvida, vou acrescentar uma pergunta para o senhor. Aquela frase do ministro Guedes, que ele fala que o Brasil vai superar, o senhor acha que ele está pensando nessas reservas internacionais? Olha, essa é uma questão muito importante, muito importante. Veja, eu como brasileiro, eu não estava querendo tomar partido político aqui nessa minha apresentação, mas eu acho que eu vou ter que tomar um partido político agora. Infelizmente. O que acontece é o seguinte. Existem essas reservas internacionais, elas são muito grandes. 370 bilhões de dólares. 370 bilhões de dólares, como eu disse, é muito dinheiro, são quase 2 trilhões de reais. Isso dá uma tranquilidade grande para o Brasil. E o Brasil até poderia usar essa uma parte. Veja, olha só, eu comentei agora há pouco que uma das grandes possibilidades que o Brasil tem pela frente é investimento em infraestrutura. Mas para fazer investimento em infraestrutura, você precisa de dinheiro, precisa de capital. Não é muito, não, hein? Você com 200 bilhões de reais, você já faria grandes obras que gerariam muitos empregos no Brasil. Então, é uma parte pequena das reservas. Talvez 10% dessas reservas, 30% dessas reservas, que são 30% das reservas são mais ou menos 100 bilhões de dólares, são 500 bilhões de reais. Com isso, você faz muita coisa na infraestrutura. Agora, eu não tenho segurança, eu não tenho confiança que esse governo possa tirar esse dinheiro das reservas e que ele vá fazer esse uso adequado desses valores, entende? Esse é o problema, porque se a gente tivesse um governo que a gente pudesse confiar que esse governo vai mexer nas reservas e vai fazer um uso adequado para o país, ou seja, como esse que eu mencionei, investir em obras que gerem emprego. Mas infelizmente, eu não tenho confiança que isso faça, então eu não sou favorável a que se mexa nas reservas. Eu acho que as reservas têm que continuar lá, por quê? Qual é o lado positivo de ter as reservas? O lado positivo é que elas dão segurança para quem está lá fora, para o investidor lá de fora e para quem empresta dinheiro para a gente. Os bancos estrangeiros, eles, quando vêm essas reservas, eles ficam seguros. Então, eu acho que esses investimentos em infraestrutura que eu mencionei agora há pouco, eles deverão ser feitos, na minha opinião, com empréstimos junto a bancos estrangeiros. Nós vamos ter, de novo, dívida externa? Vamos. Infelizmente, temos que ter dívida externa de novo, mas essa dívida externa tem que ser feita de forma inteligente, com empréstimos destinados à obra de infraestrutura geradoras de emprego. Eu prefiro esse caminho do que o caminho de o atual governo mexer nas reservas e usar esses recursos ele próprio. Eu, particularmente, não ficaria muito confortável com isso. Mas então, o senhor acha possível que essas reservas que o senhor mencionou, elas vão ser afetadas pela forte variação no valor do petróleo? Não, elas não são afetadas. Veja, o petróleo caiu muito, né? Isso prejudica a Petrobras. Prejudica um pouco as nossas exportações, mas também tem um lado positivo, né? Porque a gente também compra petróleo. Essa queda do petróleo ela não é hoje o fato mais importante da economia mundial, não. Então, não é por aí. O que está acontecendo, que me preocupa, é que o governo vem usando parte das reservas
O Paulo Guedes já tirou uma parte expressiva das reservas este ano, quase que mais ou menos uns 150 bilhões de dólares foram sacados das reservas para usar aqui dentro para fazer com que o dólar baixasse. Porque a hora que coloca dólar aqui dentro, no mercado brasileiro, o real se fortalece. E quando o dólar chegou a 6, agora há pouco, né, então o ministro usou uma parte das reservas para baixar esse câmbio. Não acho que esse foi um uso correto e espero que não repita isso, que ele não mexa nas reservas com essa finalidade. Não, eu acho que esse dólar, do jeito que ele está, agora ele até que baixou, está para 5,5, 5,4, mas mesmo quando ele estava a 6, ele não era tão ruim. Vejam só, no mês de abril, o Brasil exportou muito. Foi uma das coisas boas que aconteceu no mês de abril, foram as exportações. Por que o Brasil exportou tanto? Porque o dólar estava quase 6, 5,80, 6. Isso facilita a vida do exportador e dificulta a vida do importador. Então, tem um lado positivo também quando a moeda se desvaloriza muito e chega onde chegou. No 6, ou agora no 5,5, né, que o governo acha que está alto. Eu até acho que esse valor hoje é um valor adequado para a economia brasileira e ele deve perdurar por muito tempo. É o valor certo para os preços no Brasil. Então, eu acho que esse governo brasileiro não deveria mexer nas reservas. Veja, existe um projeto, a preocupação é tão grande, ela não é minha, evidentemente. Quem sou eu para ter essa preocupação? Estou falando tudo isso porque eu sei que na Câmara dos Deputados há um projeto hoje em discussão nos partidos de oposição no sentido de impedir o governo brasileiro atual de mexer nas reservas, com essa preocupação, entende? É uma preocupação válida. E o projeto diz o seguinte para o governo, mexa no ganho. O ganho já é suficiente, e realmente é. Como eu disse, o ganho este ano foi de 600 bilhões de reais, é um ganho expressivo. Então, o projeto permite o governo mexer nos ganhos, mas não permite mexer nas reservas. E eu compartilho dessa tese, que não deve ser permitido que o governo mexa. Foi muito difícil conseguir essas reservas, esse é um trabalho de 20 anos, devemos manter essas reservas do jeito que elas estão, na minha opinião. O Marcos Kojima pergunta: qual o papel das aprovações das reformas em todos esses cenários? Bom, veja, as reformas pararam completamente, né? Não se fala mais em reforma, e a reforma da Previdência, inclusive, ela foi feita, mas todo aquele ganho que se pensava que ela ia trazer, agora vai ter que ser recalculado, né? Bom, a próxima reforma que estava na agenda era a reforma tributária. A reforma tributária, essa é uma questão muito séria hoje no Brasil. A reforma tributária ela tem diferentes visões. Da forma como ela estava sendo discutida no Congresso, eu não acho adequado. Ela estava sendo discutida mais assim no sentido de diminuir a burocracia, diminuir o número de impostos e facilitar a vida do consumidor e das empresas. Essa era a reforma que estava perdurando, prevalecendo. A reforma era do API. O API é um economista que eu não conheço, mas estava por esse caminho. Vejam, ela não resolve o problema do Brasil. O problema do Brasil, vocês estão vendo pelos números que eu falei da pobreza enorme, nós temos um problema de desigualdade muito grande. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Vocês veem, 1% da população, o 1% mais rico da população brasileira, tem praticamente 50% da riqueza brasileira. Quando pega o total do patrimônio do país, metade está na mão de 1% da população.
Quando você vai ver a renda do país, 1% da população, 1% mais rico, 2 milhões de pessoas, tem 30% da renda. É um dos países mais desiguais do mundo. Pior que o Brasil, só alguns países africanos que são pequenos. Então, não está certo a gente ter essa desigualdade que nós temos no nosso país. Como é que você resolve isso? Achando a riqueza, colocando o imposto de renda para valer. O imposto de renda hoje no Brasil é um absurdo, porque eu tenho certeza que quase todos vocês têm uma alíquota na ordem de 27%, que é a alíquota da classe média. Essa alíquota é a alíquota também das pessoas mais ricas desse país. Se você for ver quanto paga o José Safra, o João Paulo Lemann, o Abílio Diniz, paga a mesma coisa. Na verdade, pagam muito menos do que nós, porque boa parte da renda deles é renda de capital, renda de lucro de empresas, dividendos. Isso não paga imposto de renda. Não sei se todos sabem, mas imposto de renda, quem tem lucro nas suas empresas, não paga na pessoa física. Pagou na pessoa jurídica, mas não paga na física. Quem ganhou com aplicações de capital, ações, também não paga na pessoa física. Então, essas coisas têm que mudar. No Brasil, a pessoa física tem que pagar quando tiver lucro nas suas empresas, quando tiver ganhos de capital, quando tiver rendimento de ações. Isso tem que mudar e tem que mudar as alíquotas. Quem é rico tem que pagar uma alíquota maior. Então, eu hoje, e a maioria de vocês, suponho, tudo que a gente ganha, a gente paga mais ou menos 7% de imposto. O imposto sobre a nossa renda dá mais ou menos 7%. As pessoas mais ricas desse país, isso é dado da Receita, pagam cerca de 3% apenas. 3, 4%. Não está certo? Então, nós temos que rever o imposto de renda para torná-lo mais justo. E isso a reforma tributária, bem feita, pode conseguir. Então, eu acho que a reforma mais importante que tem que ser feita no Brasil é uma reforma tributária que contribua para diminuir essa desigualdade brutal que nós temos no nosso país, que não é correto. Enfim, esse é meu ponto de vista. Mais perguntas? Pessoal? Acho que a área está no mudo. Desculpa. Agora, o senhor está me escutando agora? Eu estou. Ficou mudo? Desculpe. Nós chegamos no horário que nós combinamos e nós temos ainda 3 perguntas. Não sei se o senhor tem... Vamos lá. Vocês me ouviram a resposta? Ouviram a minha resposta na última pergunta? Sim. Era o meu que estava mudo. Tá. Então, não sei se o senhor tem essa disponibilidade de responder essas últimas 3, porque nós chegamos no horário combinado. Vamos fazer as 3 de uma vez? Vamos. Assim O Marcos Castilho pergunta para o senhor, além dos investimentos em infraestrutura e aumento da competitividade dos agronegócios, a recuperação deve ir no sentido de crescimento da indústria nacional? Quais áreas? A próxima. O Sokan Yong pergunta, agronegócio e minérios, que são patrimônio dos brasileiros que o mundo obrigatoriamente precisa adquirir. Qual a importância, então, a parceria puramente comercial com a China, já que eles já compram tudo? Então, é a saída do Brasil da crise? Então, como aproximar se há um preconceito contra o comunismo chinês? E a última, que é do Lucas... Opa, essa é a desculpa. segunda, entendi. E a terceira? A terceira, tá. Essa daí foi o Sokan Yong que perguntou. E a terceira foi o Lucas Silveira. Professor, o senhor vê alguma medida que o Brasil pode tomar agora a fim de estimular o consumo sem prejudicar o isolamento social e o foco no setor da saúde? Ok, eu vou tentar responder as 3. São 3 perguntas muito importantes. A primeira pergunta do Marcos me dá a chance de falar algo muito importante que eu não falei.
e que é fundamental. Realmente, o Brasil tem que ter capacidade industrial. Isso é muito ruim. Nós perdemos essa capacidade industrial, isso é muito triste. Eu falei que a China cresceu muito nesses anos por conta da educação, sem dúvida, mas também cresceu porque ela focou na indústria. A China, há 30 anos atrás, a China era mais atrasada que o Brasil. E hoje a China é a segunda maior potência industrial. E ela focou na indústria, o setor que ela resolveu privilegiar. Mas como que ela fez isso? Um plano. Fez um plano em que áreas ela queria ser competente. Isso se chama política industrial. E o Brasil tem que fazer isso. O Brasil tem que ter uma política industrial, tem que ter um plano onde a gente defina em que áreas o Brasil tem condições de se sobressair. Senão não dá. Porque quem não faz plano? Quem não faz plano é quem acredita naquela ladainha de que o mercado resolve tudo. Essa ladainha furada que levou à derrocada da nossa indústria. Lamentavelmente, nós tivemos aí muitos governantes esses anos todos, né? São mais de 30 anos de governos que deixaram a desejar e por isso perdemos a nossa indústria, porque os governos acreditaram que o mercado resolve tudo, que o Estado não precisa direcionar nada. Na Ásia, é o contrário, os países asiáticos estão muito bem porque desenvolveram indústrias, porque tiveram planos para isso. Você não consegue ter uma indústria em nenhum setor se você não tiver um plano para isso. Leva anos para desenvolver uma indústria e isso tem que ter formação de pessoas, tem que ter empréstimos, tem que ter subsídio para matérias-primas, tem que ter uma série de medidas governamentais que favorecem os setores e aí sim acaba dando certo. Nós não tivemos isso, mas ainda temos tempo de ter. Falta, então, um plano para o Brasil, principalmente um plano para a indústria brasileira, definindo os setores onde nós podemos ser mais competentes. Para citar um caso que eu diria o mais importante de todos, também um outro aspecto que eu não mencionei ainda na minha apresentação aqui, é a questão da Amazônia. O Brasil tem uma riqueza impressionante, que é a Amazônia. Vejam, vocês são engenheiros e devem saber que o mundo anda por ondas tecnológicas, né? O mundo anda por ondas. Então, nós tivemos já uma onda no século XIX, a onda da eletricidade. Depois tivemos no século XX a onda do automóvel e do petróleo, né? Que foi mais ou menos de 1930 a 1970. A partir de 1970, a gente entrou na onda das comunicações e da informática e da automação, a onda digital. Essa onda que nós estamos agora, ela acaba talvez daqui a 20 anos no máximo. E nós vamos para uma outra onda após o ano 2040. Qual é a onda do ano 2040? É a onda das ciências da vida, a onda da biotecnologia. A biotecnologia vai ser a ciência mais importante no final do século XXI. É quando todo mundo vai estar preocupado com a fabricação de medicamentos, alimentos, aditivos. Tudo isso tem uma matéria-prima chamada biodiversidade. A biodiversidade é fundamental para a fabricação de medicamentos. Onde tem biodiversidade? Na Amazônia. A Amazônia tem 1/4 da biodiversidade mundial. A 4ª parte está lá. O problema é que nós, brasileiros, não sabemos usar. A gente deixa a Amazônia solta. Então, vários laboratórios estrangeiros vêm à Amazônia, pesquisam, descobrem princípios ativos nas plantas brasileiras. Eu tenho vários casos que eu poderia citar para vocês. Voltam para os seus países, fabricam os remédios com base naqueles princípios e vendem os remédios para nós a preço, evidentemente, muito alto. E nós ganhamos o quê? Absolutamente nada. Então, nós, brasileiros, temos que nos preocupar muito com a Amazônia e com a indústria
farmacêutica, porque temos toda a capacidade de construirmos uma indústria farmacêutica muito forte e em todos os setores ligados à biotecnologia, como alimentos, aditivos, medicamentos principalmente e vários outros. Então, essa é uma área que eu acho que o Brasil tinha que dar atenção urgente. Tínhamos que ter um plano para a Amazônia e um plano para a nossa indústria que é muito ligado a isso. Mas não só isso, claro, tem vários outros setores que poderiam ser beneficiados, mas, enfim, isso precisa de um plano, uma grande discussão nacional. As outras questões, a questão da China, que foi colocada pela segunda pessoa, desculpa, eu não consigo gravar o nome, realmente... Como? É Socan. Socan. Então, a questão, realmente, a nossa relação com a China é uma coisa muito importante. E a China, ela tem um interesse muito grande no Brasil, sem dúvida nenhuma. A questão do minério, para a China, é fundamental por conta do aço. A questão dos alimentos, principalmente soja e milho, são fundamentais para a alimentação chinesa. Então, a China, claro, tem um respeito muito grande pelo Brasil. Agora, a China ela leva muito a sério essas questões políticas, diplomáticas. E ela trata de forma diferenciada, sim, o que ela considera países amigos. Vejam, a Itália foi muito ajudada pela China agora na crise. Quando a Itália estava no auge da crise, a China mandou mais de 100 especialistas chineses para a Itália e esses foram decisivos para aconselhar os italianos e resolver os problemas que a Itália estava errando em várias coisas e os chineses ajudaram muito, inclusive nos respiradores, né? Vários aviões foram da China para a Itália levando os respiradores. A semana passada saiu uma matéria interessante na Economist, como que a África está saindo da crise, porque a África está muito melhor que o Brasil no combate à Covid, é uma coisa absurda. Eu achava que os números da África eram errados, que a estatística estava errada, mas não. O que acontece na África, vários países, Gana principalmente, é que a ajuda chinesa é muito grande. A Gana não tem problema de ventilador, porque a China colocou tudo que Gana precisa. Botsuana, Etiópia, são países que estão sendo muito apoiados pela China. A China podia estar ajudando o Brasil nesse momento. Claro que podia, mas não está. Nem os testes nós recebemos. Por quê? Porque há essa briga infantil na imprensa, né? E é uma coisa totalmente absurda e contraproducente para os interesses brasileiros nos jogar contra os chineses e ficarmos totalmente dependentes dos Estados Unidos. O que o Brasil ganha com isso? Né? Absolutamente nada. Então, eu acho que nós temos que rever rapidamente essa questão diplomática. E, finalmente, a questão do Lucas, a questão do consumo. Lucas, eu não tenho dúvida. Se esses R$600, eu tenho um colega meu na FEA, que é o professor Naércio Menezes. O professor Naércio é talvez o maior especialista em pobreza no Brasil. Ele conhece e estuda muito a pobreza e principalmente a extrema pobreza. E ele publicou um estudo no jornal Valor, já mais de umas 3 semanas atrás, mostrando que os R$600 só reduziu a pobreza extrema no Brasil à metade. Porque aquelas pessoas que eu mencionei que vivem com R$425 por mês, que são a 4ª parte dos brasileiros, a hora que eles receberam R$600, mudou a vida deles. Então, isso já gerou um consumo em várias partes do Brasil. Estados muito pobres, interior do Piauí, interior do Ceará, Maranhão, as comunidades, apesar de todas as dificuldades, já estão em condições de consumir. Uma coisa meio doida, né? Mas vocês estão vendo no Jornal Nacional as imagens das multidões saindo às ruas, mesmo nas cidades
onde a incidência da doença está muito alta. Ontem mesmo, mostraram várias cidades do interior do Maranhão, onde multidões saíram às ruas. É ruim para a Covid? É ruim. Mas por que as pessoas estão saindo? Porque elas ganharam R$600, estão consumindo, voltaram a consumir. Então é interessante isso, né? É ruim para a doença, mas as pessoas estão podendo consumir. Então, veja, o que nós precisamos fazer no Brasil é colocar dinheiro e pouco na mão dessas pessoas mais pobres, porque através disso o consumo volta, e voltando para eles em primeiro lugar, isso se irradia para o resto da economia. Logo, logo a classe média também vai estar voltando a consumir, e nós vamos evitar que nós tenhamos um grande desemprego e uma grande quebradeira de empresa. Então, por isso que eu menciono sempre, o Brasil tem possibilidade de sair da crise de uma forma rápida, se a gente contemplar, em primeiro lugar, as camadas mais pobres. E o custo para o país não é tão grande. Como eu mostrei, se a gente deixar os R$600 por meio ano, apenas vai custar 8% do orçamento do governo brasileiro, mas vai ter um impacto enorme, que vai se refletir não só na volta do consumo, mas na volta do imposto. O governo vai voltar a arrecadar. Então, é muito importante que o governo tenha isso em mente. Espero ter respondido as 3 perguntas. Oi, Paulo. Olha, foi muito interessante a sua apresentação. A gente vai já concluir em função do horário, né? Ultrapassamos até pela sua bondade aí a marca do que nós tínhamos estabelecido. Eu quero fazer da minha voz aqui o agradecimento a todos. As pessoas estão agradecendo aqui no chat também. Foi muito interessante a tua apresentação. Eu tenho certeza absoluta que pessoas que pensam o Brasil como um país que não é do futuro, mas é o do presente e que pode ser muito melhor do que ele é de verdade, né? É sempre bom, é bom ouvir, bom trazer essas posições, esses dados que você nos trouxe aqui. Eu agradeço em nome de todos os que estão participando, agradeço em nome da IP, que fez a promoção desse evento, e você pode considerar-se como politécnico, engajado daqui para frente em futuras apresentações, porque evidentemente você falou o que vai acontecer. Agora vamos ver no final do ano, você já está convidado a falar e como foi e como demonstramos na nossa primeira reunião, né? Você vai ter... Eu vou dar um PowerPoint para vocês vão poder lembrar. Então é isso, Paulo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Alia, pela intermediação que você fez. Obrigado a todos os participantes que deram a sua atenção aqui também. E aguardem que logo mais nós teremos mais outras oportunidades de trazer temas interessantes também, que dizem muito respeito ao nosso cotidiano, à nossa vida, à engenharia como um todo e ao nosso país aí tão sofrido nesse momento. Muito obrigado a todos. Uma boa noite também. Muito obrigado. Boa noite. Eu é que tenho que agradecer. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado.